Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Luiz Oliveira, sou advogado e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas luzes aqui para uns questionamentos bem importantes que vem chegando para o escritório e também na nossa rede social de dúvidas aqui dos nossos seguidores, seja da academia, seja do chão de fábrica, seja você aí trabalhador ou empresário do nosso querido e amado Brasil. É sobre a questão da responsabilidade civil e todo o arcabouço jurídico que gira em torno das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho. Infelizmente, no Brasil, os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais ainda são uma grande mazela. Por mais que exista uma legislação bem específica e bem amarrada no sentido de impor ao empregador normas cogentes de tutela do meio ambiente de trabalho, muitas vezes isso não acontece de uma forma efetiva. De sorte que o número de doenças ocupacionais e de acidentes do trabalho vem numa crescente. Nós estamos em pleno ano de 2023 e trabalhamos como décadas atrás. Esse é um assunto sociológico lateral. Tudo isso para dizer que se não há uma tutela específica do meio ambiente de trabalho, não só para lesões para esforço repetitivo e amputações de membros, não só isso, mas do ponto de vista psicológico, as chances que há do adoecimento e, portanto, trabalhar, elas existem. Tanto assim que em 2023 houve uma alteração legislativa para que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ganhasse mais uma sigla, mais um A, passando-se a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. O assédio moral, ele é uma das maiores causas de adoecimento mental. Existe, inclusive, uma expressão muito famosa que se fala por aí, que é a síndrome de burnout, a síndrome de esgotamento completo pelo excesso de trabalho, pela imposição de metas absurdas de trabalho que assolam aí diversas categorias. Nesses casos em que o trabalhador adoece psicologicamente por intermédio dessa síndrome de burnout, uma doença psiquiátrica cadastrada lá no Código Internacional de Doenças, existe uma presunção de que ela é do trabalho. Pois bem, fechando esse parênteses introdutório, vamos para os pontos mais importantes aqui. Na legislação civil, lá nos artigos 186 e 187, eles tratam do ato ilícito. Todo mundo que, por um ato comissivo, por um fazer e por um não fazer, por uma omissão, provoquem um ato ilícito, nasce automaticamente para o lesado um direito de reparação. Essa reparação, infelizmente ou felizmente, é diferente daquilo que a gente vê nos filmes americanos, onde as pessoas sofrem algum tipo de mazela e recebem condenações milionárias. No Brasil é diferente. No Brasil, os danos punitivos ou as punitive damages do direito americano não existem, porque há uma previsão expressa no Código Civil Brasileiro, uma regra de contenção, lá do artigo 944, que diz: a indenização se mede pela extensão do dano. Então isso faz com que o julgador do caso, quando vai analisar a mazela daquele trabalhador, ele faça uma aferição completa da extensão daquele dano, a perda da expectativa de vida, a perda da qualidade de vida, a perda do projeto de vida, que tudo isso engloba o conceito de dano moral, bem como os danos materiais previstos lá no artigo 927 e 950, parágrafo único também do Código Civil. Não podemos esquecer jamais da alteração da CLT, do artigo 223G da CLT, inserido aí pela Reforma Trabalhista de 11 de 2017, que passou a prever um tabelamento do dano moral na Justiça do Trabalho, calculado com a base de cálculo salarial. É bem criticável esse conceito colocado pelo legislador da época, porque presume-se que a sua moral é calculada de acordo com o seu salário. Quem ganha mais tem uma moral mais elevada, quem ganha menos tem uma moral menos elevada. Isso já foi questionado no Supremo Tribunal Federal, que por sua vez disse que esse artigo é constitucional, mas apenas para servir como um parâmetro de fixação pelo juízo trabalhista. Ele não é um limite, tá? Então o rol dele, como se diz no catecismo, é um rol exemplificativo e não taxativo, tá? As indenizações decorrentes dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, ela abarcam alguns pontos. Um dano moral, um dano material, que é calculado de acordo com o grau da incapacidade. Quanto maior o grau da incapacidade, maior o valor da indenização. Quanto menor o grau da incapacidade, menor o valor da indenização. E também o custeio do tratamento, se essa sequela decorrente de uma doença ocupacional e de um acidente do trabalho fez com que esse trabalhador necessitasse de um tratamento médico
duradouro. E há também o dano estético nos casos em que há uma mutilação que causa uma repulsa, uma perda de um dedo, uma queimadura, uma amputação parcial. Isso tudo é tutelável aí por esses artigos que eu acabei de dizer, vou repetir. O 86, 87, 927, 950, parágrafo único do Código Civil e também o artigo 223G da Consolidação das Leis do Trabalho. Há uma diferença muito grande para aquelas questões acidentárias, sabe? O dano, a doença ocupacional e o acidente do trabalho, eles também têm uma repercussão previdenciária. Muitas vezes esse trabalhador que sofreu uma limitação funcional por conta do exercício da sua atividade pode ter direito a um benefício de auxílio-acidente. Nesse caso do auxílio-acidente, os requisitos são basicamente os mesmos da indenização da responsabilidade civil, com uma exceção. Aqui, no processo do INSS de auxílio-acidente, tem que provar a existência da doença, o nexo e a responsabilidade e a redução da capacidade de trabalho de forma parcial permanente. Corrijo. No processo trabalhista também, a existência da doença, o nexo e a redução da capacidade de trabalho de forma parcial e permanente. Na questão acidentária, se a pessoa tiver 1% ou 99% incapacitada, pouco importa para fins previdenciários, que o valor do benefício é o mesmo. Já que na indenização trabalhista, não. Como eu falei anteriormente, o grau da incapacidade é que definirá o valor da indenização. Outro ponto muito importante é a prova da culpa. Para o trabalhador ter direito à indenização, é necessário que ele comprove a culpa desse empregador, no mais das vezes. Essa culpa, de acordo com a corrente majoritária da jurisprudência, ela é presumida. Por quê? Porque por conta de uma omissão no trato do processo produtivo, a condição patológica aconteceu. Se houvesse a tutela do processo produtivo, a lesão não aconteceria. Então, por essa corrente de pensamento que é dominante hoje, bastando comprovar a existência do nexo, a redução, a doença, o trabalhador, por essa lógica, teria direito à reparação civil. Existe aquela outra corrente onde o trabalhador ele tem que comprovar a culpa efetiva. Olha, a talha não era suficiente para carregar peça, embora eu tenha reclamado que aquele dispositivo estava errado, não foi consertado e aí amputou meu dedo. E naqueles casos ainda mais graves, onde a atividade por si só ela é um risco para o trabalhador, para a saúde do trabalhador, ainda a responsabilidade pode ser considerada como objetiva. Ou seja, não precisa provar nada do que se diz a culpa. Presume-se objetivamente que aquela atividade por si só é grave o suficiente para que, se adoecer ou se lesionar, o empregador é responsável. Tudo isso eu estou dizendo para você como forma de alertar. O trabalho ele jamais pode ser um agente ceifador da vida do trabalhador. O trabalho é uma forma de afirmação dos direitos da personalidade. É o centro gravitacional de todo o ordenamento jurídico, gira em torno do ser humano e da atividade econômica, do exercício do trabalho. Tanto assim que todas as normas previstas na Constituição Federal, ali no artigo 7º, são entendidas por muitos como cláusula pétrea, que tutela todo o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho está num núcleo muito duro da Constituição Federal. Então, se assim não fosse, se essa não fosse a vontade do constituinte originário, o direito do trabalho nem estaria na Constituição Federal. Essa é a dica de hoje. É muito importante que, se isso esteja acontecendo com você ou algum ente querido da sua família, compartilhe esse vídeo com ele e peça para que esse seu amigo e você, inclusive, que possa estar passando por uma situação de adversidade, procure um advogado especialista na área de saúde e segurança do trabalho e de responsabilidade civil e de questões previdenciárias, porque pode te ajudar e pode ajudar alguém com certeza. Então essa é a dica de hoje. Na dúvida, procure sempre seu advogado de confiança, como eu sempre digo, porque o direito é para todos.